relação a tema, Jean, vamos lá. O tema da FUVEST ele é sempre muito abrangente, tá? Então, não adianta você ler a frase temática e achar que você sabe sobre o que vai escrever e você vai acertar, que não vai dar certo. Não sei se você lembra lá, o mundo contemporâneo está fora da ordem. O que a gente entende por mundo contemporâneo? O que a gente entende por fora da ordem? E foi uma redação cobrada num contexto de pandemia. O que teve gente que escreveu sobre pandemia e não tinha nada a ver. Então, não era isso que ele estava querendo. Se eu não ler os textos motivadores, eu não vou identificar esse grau de abstração, essa abertura enorme que é dada, né? Ou se não, temas conceituais, camarotização, catracalização. Então, ele vai criando conceitos ali, né, para a gente tentar entender e tentar esmiuçar. A Unesp já não, ela já é mais clara no que ela quer. Tá? Então, a lógica do condomínio. Eu já sei que eu tenho que falar sobre a lógica do condomínio. Eu tenho uma dúvida. A VUNESP, ela tem aquele de se posicionar? É sim ou não? É a favor, então, é contra? Vai depender muito da banca, do viés ideológico dos textos motivadores. Por exemplo, no tema do ano passado, a lógica do condomínio, o espaço público está em declínio? Não caberia dizer que não, porque os textos motivadores, eles levavam a gente a crer que o espaço público está em declínio. Então, o que acontece? A banca já espera que você tenha esse viés ideológico na defesa do teu ponto de vista. Eu posso fazer o contrário? Posso falar que não está em declínio, só que eu vou ter um trabalho muito maior e o trabalho de contra-argumentação do corretor, ele também vai ser grande. Porque você vai ter... provar que não está em declínio ali vai ser muito difícil. Perante todo o arcabouço de argumentação que a própria prova te deu. Então, é impossível? Não é, mas olha, é muito, muito, muito difícil. Então, leia sempre a questão ideológica da prova. Naquele tema, tempo é dinheiro, por exemplo, existiam 4 textos motivadores. 2 defendendo que sim, que tempo era dinheiro, 2 defendendo que não. Então, nesse caso, você poderia o quê? Você poderia escolher. Não, a banca não estava esperando nenhuma questão ideológica. Mas, na maioria das vezes, ela espera sim. Tá? Ela espera sim. No ano anterior, se a tristeza em tempos de felicidade compulsória, se você defende, não pode ser triste, tá certo, não tem que ter tristeza, né? Aquele discurso coach, positividade tóxica lá, pronto, já era totalmente contrário ao que o texto pregava, o que a banca pregava, porque a gente não pode esquecer, pessoal, que a prova, ela antes de ser uma prova de escrita, ela é uma prova de leitura. Né? Então, se eu não faço essa leitura adequada, eu vou ser prejudicado sim, tá? Você sim. Então, outra coisa que é diferente ali, a FUVEST, ela prima pelos refinos de linguagem. E aí tem gente que não sabe o que é isso, acha que é escrever difícil. E fica decorando aquele monte de palavra difícil, não tem domínio do uso daquela palavra, e a imprecisão vocabular, a inadequação ali é batuta, tá? Quando a gente fala em refino de linguagem, a gente está falando de estruturas sintáticas mais bem elaboradas, tá, gente? Inversões, orações intercaladas. Ninguém está pedindo para você usar o voz me ser, né? O escopo, eles adoram o escopo. Nossa, o imbróglio, o escopo. Isso. E aí nem sabe... Quiçá. E aí não é isso que deixa um refino de linguagem, tá, gente? O refino de linguagem ele se faz por meio das inversões sintáticas, por meio das orações intercaladas, e, né, o domínio da escrita. Não tem ruptura de pensamento, não tem oração justaposta. Quando você fala ruptura de pensamento, é o cara começar a falar de banana, aí de repente ele vai para laranja e de repente ele volta para banana. Essa é uma ruptura de coerência. Né? A de escrita ela vai além, Jean. As ideias elas estão concatenadas, mas no lugar, por exemplo, de um ponto final, eu coloquei uma vírgula, ou vice-versa. Então, a oração que dependeria do período anterior, ela foi separada por vírgula, por ponto final. E ela deveria ser separada por vírgula. Isso é uma ruptura sintática. Então, eles avaliam muito isso, tá? Se você costuma ter aí nas suas correções a ruptura sintática assinalada, fique esperto, porque é algo que a banca não gosta mesmo, tá? Os alunos, eu tô fazendo, incorporando os alunos. Incorporei o Arthur Lira. A pergunta é, a questão da vírgula, né? Jean, eu coloco vírgula tudo errado. Eu não sei onde pôr vírgula. Perde ponto? Perde pra caramba. Na verdade, além de uma questão quantitativa, número de erros de português,
Você errou 2 vírgulas, são 2 erros, né? É uma questão qualitativa também. Uma vírgula separando um sujeito de predicado, ela é um erro muito mais grotesco do que uma vírgula, sei lá, diante de uma conjunção, uma palavra explicativa entre vírgula. Ela é muito mais séria, tá? Então, a gente avalia quantitativamente e qualitativamente também esses erros. É bem criterioso. Né? E na prova da FUVEST e na prova da Unesp, esses quesitos são mais criteriosos, por exemplo, que uma prova do Enem. Sim, bem mais. É e não é. Olha só que interessante. A Unesp, você pode ter até 4 erros. Ainda você fica com a nota máxima. Pega essa, até 4 4 erros. O Enem é só 2. Só que como são 3 critérios apenas, uma penalização ali, tua nota cai mais do que na do Enem. No Enem tem Né? 4 competências. São 5 competências. 5 para ser analisado. Então, você, né, de repente, você tem 3 erros ali. Você tira uma nota, então tua nota vai para 960. A da Unesp, não. A da Unesp já cai para caramba. Né? Porque são só 3 aspectos de nota. Então, erro ortográfico, escrevi casa com Z, Nossa Senhora. Brasil com Z, vai Aí perder também, ponto. Também entra a questão da qualidade, né? Um você com S vai ser mais penalizado do que uma exceção escrita errada. Então, também né? tem esse olhar lá na correção. Tem esse olhar, sim. Não é subjetivo, mas tem, tá? Você deve estar pensando assim, onde eu vou aprender a responder as discursivas da FUVEST? É a maior pedra no sapato para quem estuda online e quem é abandonado pelos cursinhos presenciais no final do ano. Termina o Enem, a galera fala assim, tô nem aí, se vira com a segunda fase. Não. No Gabaritagel você tem todo um projeto desenhado para a segunda fase. Nós ensinamos você a responder de acordo com as bancas, tanto a parte de humanas quanto a de linguagens e agora da natureza. Vem estudar no Gabaritagel para garantir uma segunda fase tranquila, porque não adianta passar a primeira. Tem que fazer a segunda fase para ser aprovado. Vem ser Gabaritagel.